tabela escrota. Até hoje eu não cumpri essa medicação, mas eu estou precisando melhorar. Então, assim, não tem outro caminho, tem que informação. Então, o que eu achei mais interessante desse caso foi isso, né? A Ambrosina está lá, fazendo as fotografias, né, de auxílio aos irmãos, e o Hilário pergunta, né, se não vai solucionar os problemas, por que tem essa interação dos dois planos, né? Aí eles ficam essas referências personalidades, né, da atividade de Jesus, e fala que esse intercâmbio é essencial e necessário porque eles nos auxiliam e nós também auxiliaremos, né? É uma troca, né? Quando a gente está aqui, os que estão mais adiante nos auxiliam e nós, como desencarnarmos, eles irão nos auxiliar de retorno. Então, assim, não é porque a gente está nesse plano e eles estão no outro que não existe essa pergunta de auxílio. Então, é o amor, né, sendo executado, né? Eles veem que nós precisamos ainda num estágio inferior a eles, nos auxiliam, e a gente chega lá e tem que se esforçar muito para chegar lá em condição de poder, de alguma forma, ajudar. Tudo bem. Bom, Ana, como é que chama o mentor lá da casa lá? Gabriel. Como que o Gabriel age com o grupo lá? Sempre nos organizando, né? Cada vez mais auxiliando mais diretamente no Brasil, ele está dentro da orientação do que precisa ser tomado, do que precisa ser auxiliado, então ele está sempre direcionando a tarefa dele como coordenador. Uma pergunta aí, Vicente, que está nesse sentido aí, que ele também, vamos dizer assim, ele aparta os espíritos encarnecedores, né? E antes disso, fala que dentre os encarnados que estão na assistência ali, tem uns que estão ouvindo, que estão participando, e outros estão sonolentos e tal, que estão vampirizados. Não tem um portal que barra esses espíritos vampiros, são vampirizadores? Bom, eu vou fazer essa pergunta que você está falando, vou fazer para Ana, voltar lá de novo. Por exemplo, hoje é muito raro aqui nessa casa, por exemplo, nas reuniões públicas, você ter aqui médicos que dão uma manifestação na casa. É muito raro isso. Né? Aliás, tem muitos anos que eu nem vejo falar. Mas já aconteceu. Por que isso não acontece aqui na casa? Tem todo um trabalho que a espiritualidade faz, inclusive a proteção magnética. Então, pelo que a gente sabe, esse edifício ele tem um campo eletromagnético onde esses espíritos não conseguem adentrar. Por quê? Porque Eu estou pensando no pote, porque você também já explicou uma vez que a casa já atingiu algumas realidades magnéticas muito amplas, né? Mas por que eles não conseguem adentrar através desse campo magnético? Desintegração e a ligação da própria espiritualidade. Mas às vezes já está falando algum desses olhando para a parte do outro, que está tão, eles estão tão ligados com a gente, que a espiritualidade não tem como separar, que poderia levar um impacto, por exemplo, de quem está tratado. Então, esses espíritos passam pelo tratamento, mas eu entendo que é porque eles têm um propósito de estar entendendo no sentido de vibração e ressentimento por experiência, porque algum trabalho precisa ser feito e eles precisam ser retirados ali por um tempo, então. Você sabe o que é eletromagnetismo, sabe? Você sabe o que é eletricidade? Sabe? Então, você tem um campo elétrico aqui, beleza? Então, é o seguinte, se eu tenho um campo elétrico e eu tento atravessar esse campo elétrico, eu tomo o quê? Choque. Por quê? Porque nós temos uma posição positiva e tem um campo negativo. É isso, bonito? Mas quando o espírito tenta entrar aqui e ele não consegue, essa é a minha pergunta para você. Por que ele não consegue atravessar esse campo elétrico? É parado. Deixa eu falar desse Eu estou forçando isso porque
precisa de saber dessas coisas. Nós não falamos aqui no início sobre as vacas, sobre as carnes. Então, se o espírito não consegue atravessar um campo elétrico, porque a mesma eletricidade que tem no plano espiritual é a mesma eletricidade que nós estamos usando aqui. Vamos voltar lá em nosso lar? Vamos voltar nas colônias ou nas casas transitórias que estão nas zonas purgatoriais, onde todas elas têm baterias elétricas. Inclusive, eles usam armas com dardos elétricos para passar a curva de espíritos que às vezes querem atingir aquela colônia. Mas não, vamos pensar aqui, a praça de uma casa está no polo positivo. Eles que estão nos braços mais baixos, eles são negativos como... É um treino de simples. Né? Tá, responde aí. Não, eu acho, eu não sei se eu sei a resposta. Eu falei com você que eu acho que eu sei. Então fala. Porque quando você mesmo falou isso, quando a gente adentra aqui, a gente passa por uma limpeza, né? E aí os espíritos vampirizados não vão ter essa afinidade mais. Porque você está... Não. Não? Isso ele fez no mal. Mas olha só, aqui está dizendo que eles estão dentro da casa. Os espíritos estão dentro da casa. Mas você vou repetir a pergunta. Então, Eu tenho um campo elétrico que envolve toda a casa. Poderia dizer que são baterias elétricas. O que acontece? Se eu tenho um campo elétrico aqui, ó, e eu tento atravessar esse campo, eu vou tomar o quê? Choque. E aí eu volto para trás. Energia não é de 110 volts, não. É energia com milhares de volts. Beleza? Eu vou voltar. Mas escuta só. E se o meu corpo fosse extremamente sensível? E se eu estivesse com uma sensibilidade que eu pudesse atravessar esse campo elétrico? Eu não ia tomar choque. Por uma questão de dimensão. Agora, se o espírito está tentando atravessar e ele toma um choque, é porque ele está materializado, corpo denso. É isso que nós estamos precisando entender, gente. Densidade do nosso corpo. A densidade do corpo que nós estamos usando, ela se dá aonde? Ela se dá em razão dos nossos vícios. André Luiz está cansado de falar. O grande problema é quando nós desencarnamos e nos mantemos humanos. Manter humano é manter grosseiro, com o corpo grosseiro, materializado. A gente tem o costume de dizer o seguinte: os espíritos, a linguagem dos espíritos é o pensamento, mas a viciação dos espíritos humanizados é a palavra. Eles ainda precisam de falar. Eles conseguem se entender por causa das condições humanizadas em que eles se mantiveram. Então, assim, a gente precisa entender todo esse processo. E aí vem a segunda pergunta que eu vou fazer para hoje. Se eu estou falando de um campo elétrico, como que funciona a nossa casa? Por exemplo, se eu entro na minha casa e eu sinto que o ambiente está um pouco fora do padrão, como que eu posso gerar um campo elétrico para melhorar a situação da minha casa? Cássia. Eu acredito que seria seguir andando, né? Tentando, vamos dizer, seguir os passos de Jesus, deixando os vícios. E cada vez que você elimina um mau hábito, você se firma como um espírito. Então você fica menos acessível ao choque, essa parte. Aí, ao contrário, eu quero saber como que eu crio um campo elétrico dentro da minha casa para me proteger contra as más investidas. Como cria o campo elétrico? Não sei, porque na verdade é se melhorando mesmo. Então o que é se melhorando?
fazer as coisas. Eu vou fazer a mesma pergunta, que eu vou devolver ela lá na Sandra. Como que se faz isso, Sandra? Renovação mental, evangelicamento, prece e estar ligado à espiritualidade. Eu vou mudar. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Não, eu estou fazendo as perguntas. Só um minutinho. Vai poder falar, mas eu vou devolver a pergunta de novo. A mesma pergunta eu vou fazer para ela. Como que eu crio um campo elétrico dentro da minha casa para melhorar a minha proteção? Eu já estou pensando as mesmas coisas que a senhora falou. Uma prece. Uma prece. Uma prece. Uma prece, né, em primeiro lugar. E eu acho que essa questão do pensamento, que com o pensamento a gente vai deixar de sujar mais o ambiente e a gente vai atrair, né, os espíritos que possam nos ajudar a manter esse Flávio, quando o Iker teve o Filipac lá, qual foi a primeira coisa que você fez? Eu fiquei muito nervosa, preocupada. Primeira emoção que eu Primeiro que você fez, então, primeiro que você fez foi ficar nervosa. Não, a primeira coisa, vamos ao hospital. Não, a primeira coisa é ser racional. Vamos ao hospital, vamos ver o que foi. Mas, e manter um pouco equilíbrio, porque eu vi que ele ficou muito assustado, eu pensei, então eu tenho que ficar fria aqui. Ficou assustada, ela não. Mas eu não na cara dele. Ela também quer. Ô, Elizabeth, quando você está com uma dificuldade e surge um problema de imediato, assim, o que você faz? Primeiro você pensa logo em alguém que você possa contar para te ajudar espiritualmente. Né? Aí me pede socorro Ezequiel, pede ajuda de espiritualidade e corre atrás, vai para o hospital, resolve o problema. Né? Mas a gente sempre está pedindo alguém que possa nos amparar. Mas eu acho que prece não seria a palavra, seria oração, né? Porque a gente tem que orar em pregação. Na realidade, aí seria uma prece. Você ouviu falar aqui, recentemente, eu fiz um comentário aqui, que a grande maioria de nós entende a oração como um pedido. E, na realidade, a prece é uma súplica. Inclusive, uma prece bem sentida, não é um petitório à forma, mas a prece bem sentida, ela é um ato de humildade. Mas tem que fazer sua parte também. Não, sem dúvida nenhuma, mas eu digo assim, o que nós observamos que os espíritos fazem? Em qualquer circunstância de trabalho que eles vão realizar, isso está em todos os livros. Em qualquer circunstância que eles vão realizar de um trabalho, o primeiro passo que eles dão é a prece. Vicente, a gente está estudando libertação. Tem passagens diferentes, eu acho que é só a Ana que está aqui. O capítulo, no último agora, nos últimos capítulos, eles descem no umbral para resgatar o Gregório, para pedir da mãe dele. Eles têm que fazer oração prece para adensar o próprio deles. E tem um dos capítulos iniciais, não sei se o nome é Ausclepios. Ausclepios. E todos eles fazem a oração Ausclepios, para ele se materializar e fazer a oração. Então, ou seja, a questão da prece é porque a gente tem costume de, que o Ezequiel falou, de pedir. É o que a Sandra está falando. A prece é se elevar. Sim. E agradecer um pouco mais. Isso muda tipicamente a frequência, que é a frequência que adensa ou eleva ou acende. Então, tudo é frequência no magnetismo que você está falando. A gente, no espiritismo, a gente entende, né, o poder da prece. E você está falando de elevar essa energia dentro do lar. Mas como que fica a ligação, por exemplo, duas pessoas dentro da mesma casa, uma na oração e a outra faz a força contrária? André Luiz conta um caso da Efigênia, que era casada com um cara que vivia demais. Ela trabalhava numa casa espírita. E ela tinha uma proteção. O marido dela vinha com aquele monte de espírito junto
Quando chegava na porta da casa, ele entrava os espíritos. Por quê? Porque ela era uma servidora fiel a Cristo. Ao ponto do marido dela tinha que chegar e falar assim: hoje você não vai na reunião. Aí daí a pouco a espiritualidade tinha que arrumar um jeito de colocar alguém lá na casa dele que ele respeitava. Ajudar a tia dele. Não, mas no mesmo capítulo de libertação, tem um caso de uma pessoa que dorme e o espírito vai. Aí ele tem conversando com a obsessora, né? E ela está querendo fazer obsessão sobre o marido. Aí a pessoa, ela fala com a obsessora, dizendo: agora nós estamos com um problema sério, porque ele entrou num grupo de oração. Aí o obsessor fala: isso não pode acontecer de jeito nenhum, a oração não vamos conseguir, entendeu? Está no mesmo capítulo. Então, dentro de casa, a prece, ela vai criar uma corrente, e se pelo espírito lá com uma densidade mais baixa, vai acontecer o que acontece aqui. É por isso que toda vez se recomenda, pelo menos uma vez por semana, fazer o culto no lar. Pode. Surgiu uma dúvida. Se o encarnado está tão sintonizado com o espírito, ele chega na casa espírita, precisa do espírito estar presente no caso de então, revisar, ele pode estar lá fora, não, porque não é mental. Existem situações seguintes. Ele não viu o que está acontecendo aqui dentro, porque ele está materializado. Todo espírito que ainda está muito preso ao crime de qualquer sorte, ele está numa condição ainda muito humanizada. Então ele precisa de estar presente. O que acontecia muito, e que eu até citei no início, que hoje não acontece mais, é o espírito, se ele tiver uma capacidade intelectiva muito grande, e ele tiver um acesso a um poder muito grande sobre aquilo que ele está obsidiando, ele pode acionar o relógio biológico daquele espírito, para na hora que ele entrar aqui dentro do centro, ele desperta ele mentalmente. Por quê? Porque nós, querendo ou não, as ligações que nós fazemos em todos os aspectos são ligações mentais, né? E isso pode acontecer. Só que a espiritualidade, sabendo disso, então eles tomam a iniciativa de que se um determinado companheiro entrar e eles captarem a informação de que algum espírito vai tentar controlar aquela pessoa que entrou aqui para bagunçar a reunião, eles conseguem neutralizar a pessoa que entrou. Tanto é que os espíritos que adentram a casa aqui nós temos uma série de divisões aqui dentro. É só aquele fundo ali que não tem, mas tanto nas laterais, na frente aqui tem como se fosse arquibancada, só para a gente entender. E os espíritos são divididos por grupos. Então, quando as pessoas vão chegando, por exemplo, em dias de tratamento, quarta-feira e outros dias mais, há uma divisão dessa turma, eles não ficam nos mesmos lugares. Então, assim, eles não conseguem adentrar. Só entra se for a convite da espiritualidade. Quando ele cita aqui os casos em que alguns espíritos que ele fala aqui, é porque foi permitido. Porque a porta não fica aberta para entrar em todos os lugares. E o mais engraçado, que chama muita atenção, ele citou lá no livro de interpretação, é que às vezes tem determinados templos religiosos que não têm proteção. E que os espíritos entram e ficam à vontade. O livro da Luz que mencionou a igreja evangélica, inclusive, que era como vocês já observaram que é muito comum Ezequiel falar assim, dar uma olhada, tomar um passe em casa bem dirigido. Por que é bem dirigida? Porque se ela não for bem dirigida, aquela casa pode estar sujeita à investida dos espíritos
acontece? Eu vi que a parte do vampirismo, né, que eles estavam falando, era só com aquelas pessoas que deixavam também eles ficarem ali sonolentos. Não era com todo mundo, era só aquelas pessoas que deixavam, vamos dizer assim. E as pessoas ficavam sonolentas, né? Que estava falando no livro. E a minha avó, ela era benzedeira. E toda vez que ela benzia em casa. E a gente ficava com muito sono, de abrir boca. Sim. E aí, uma vez na semana, ela me benzia e eu era criança. E às vezes à noite mesmo, ela me benzia, eu nem via assim e tal. E ficava batendo muito boca. Neste caso, mesmo que sendo religiões diferentes, isso é por causa que quando benzia a pessoa, pode ser que tenha ali um vampirismo que poderia estar naquele ambiente, por causa nesse caso aí não é um vampirismo, não tem a ver. Não, aí nesse caso aí é a energia que aquele espírito, ou que aquela pessoa, né, ao atentar a sua casa lá, por exemplo, às vezes a energia estava tão suja que às vezes acaba contaminando aqueles que estão ao redor. E se você ficar com aquela energia, ela pode te causar diarreia, pode causar um monte de coisa. Então, no momento em que você começa a bocejar, você está julgando aquela energia para fora. Isso é a mesma coisa. Às vezes tem hora que você encontra com alguém na rua, fulano, e te dá um abraço, daí a pouco você começa a abrir boca. Ou seja, a situação do companheiro não estava boa, e a sua ficou pior. Né? Então, o que vai acontecer? Você tem que... A única forma, se você não começar a abrir a boca, se você não começar a bocejar, você pode, inclusive, desmaiar. Mas, ô Vicente, tem uma detalhe, às vezes, que a gente vem para a reunião aqui, dorme na reunião, mas é por outro motivo. Não, existem situações. Eu acho que é para te retirar do problema. Existem situações de dormir numa reunião. Mas nós só vamos falar nela no próximo mês. Vicente, deixa eu só tentar um questionamento. É possível, por exemplo, lá tem. Quer que deixe seu livro lá? É possível. Oi? Porque, na realidade, quando você está conversando com alguém, você está ligando os caras. Certo? E o fato de você ligar a ela e ela está transferindo força centrífuga e centrífuga. Para isso, não tem que ser. Mas não tem que baixar e o dele está do lado. Eles pegaram uma célula de alguém, colocou essa célula no laboratório dos psicólogos, onde a pessoa estava, e aí eles, em laboratório, eles provocavam qualquer coisa na célula e a pessoa sentia a 200 quilômetros. Aí, quando eles provocavam a pessoa, a célula reagia. Não entendi. Isso foi um experimento de saúde.